nosso assunto agora é eleição 2022. Nós vamos dar continuidade agora à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado da Paraíba. As entrevistas serão conduzidas por mim e pelo meu colega Marcos Vasconcelos, que já se encontra também aqui nos nossos estúdios. 5 nomes aparecem como os mais lembrados pelo eleitor para ocupar a vaga do Executivo Estadual. E para melhor informar ao nosso telespectador, a TV Borborema organizou esse encontro ao vivo aqui nos nossos estúdios e hoje estamos recebendo a presença do pré-candidato do PSDB, Pedro Cunha Lima. Antes de mais nada, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, cumprimentar você, Calilca, Marcos, todos que nos acompanham aqui na TV Borborema. Oi, Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Calilca, boa tarde a todo mundo que está acompanhando nesse momento a Hora do Povo, nesse momento tão importante também para a gente começar a conhecer os pré-candidatos, né, e quem sabe tomar uma decisão futura. Pois é. Bom, para a gente iniciar e, como a gente fala, bem do início mesmo, candidatura firme, forte, mantida. Candidatura firme, forte, mantida. Foi no final do ano passado, Calilca, que percebendo um cenário onde muitos diziam, né, que sequer disputa haveria, né, no final do ano passado tinha um clima de que ia ser WO, que o governador estava reeleito porque não tinha sequer adversários para enfrentar, que a gente se levantou e disse de maneira muito decidida que a Paraíba teria uma alternativa. De lá para cá a gente só cresce, Marcos. A gente vem numa crescente. Eu vim de um encontro com o prefeito de Remígio, anunciar aqui em primeira mão, mais uma adesão de mais um prefeito, mais um aliado, o prefeito André. Agradeço demais a confiança, a solidariedade. A gente vem numa crescente, fortalecendo um projeto para o nosso estado, colocando a educação em primeiro lugar, que é a nossa principal bandeira. Então estamos firmes para dar sequência a esse propósito. Mas naquela época, nós tínhamos uma configuração um tanto quanto diferente, porque o senhor representa, claro, o PSDB, mas a gente sabe que existe todo um grupo envolvido, né, nessa campanha. Naquela época se levantou muito o nome do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, o que acabou não progredindo. Quem te convenceu a ser candidato a governador? Na verdade, Marcos, lá atrás eu me coloquei como uma opção e Romero também, ao mesmo tempo. E aí chegou um momento que as pessoas pediam uma unidade. De pronto, sem nenhuma dor, sem sofrimento, eu recuei da candidatura para dizer, né, com sinceridade, que é um sentimento que está em mim até hoje, de que Romero me representa. Romero fez uma gestão extraordinária aqui em Campina, transformou a realidade da nossa cidade. Romero fez como prefeito mais do que João Azevedo fez como governador. Romero construiu mais escola do que João construiu como governador, construiu mais creche como prefeito de Campina do que João como governador, fez mais casas como prefeito de Campina do que João fez como governador. Na pandemia, ele levou o gabinete dele para dentro do hospital para dizer que estava junto, liderou um processo, foi distribuir máscara, teve a sensibilidade de conversar com o setor produtivo. Então, Romero me representa. Isso é algo posto. E eu tenho um projeto de Paraíba. Eu não preciso necessariamente ser candidato, eu preciso estar representado em um projeto. E foi daí que eu disse, não, recuei da candidatura lá atrás para dizer, Romero me representa para um projeto de Paraíba que eu quero ver acontecer. O processo foi avançando, a gente vive hoje um outro momento. Romero tomou uma decisão de disputar para a Câmara dos Deputados e aí, diante dessa posição, eu disse, não, a Paraíba vai ter uma alternativa, eu estou aqui para dar sequência a um propósito que eu tinha levantado lá atrás. Hoje eu fico muito honrado, profundamente honrado, de contar com o apoio de Romero nessa caminhada, um apoio importante, que nos fortalece demais. Deixo aqui um agradecimento, né, por essa confiança, mas eu continuo dizendo aquilo que eu já dizia lá atrás, porque esse sentimento não mudou em mim. Romero me representa. Pré-candidato, o senhor fala desse projeto como um todo que o senhor tem para o estado da Paraíba, mas qual o tamanho do engajamento do seu grupo político para com esse projeto? O PSDB e também, obviamente, os partidos que estão aliados, eles estão tão engajados quanto a sua vontade de ser governador? O engajamento, Calil, que acontece não apenas dentro desse grupo político. Eu vejo pessoas que já, inclusive, diziam que já não ia mais nem votar. Estou escutando bastante isso. Eu já não ia mais nem votar. Mas vou confiar no que você está dizendo. Vou dar uma chance, porque na democracia tem essa vantagem, né? Você dá uma chance. Se não prestar, com 4 anos você tira. É o que vai acontecer com o João agora. O povo paraibano deu a chance ao atual governador João Azevedo. Não mostrou serviço. É o governo do 0 a 0, o governo que anda de lado.
lento. Quando não anda de lado, anda para trás. E o que é que o povo já está dizendo? É um sentimento claro, eu quero mudar. Então existe um engajamento real, uma esperança que vai se espalhando. Eu agradeço muito por todo mundo que está acreditando em mim, por fazer um trabalho sério na educação. A partir de janeiro, iniciar um amplo programa, Calil, que é isso que me anima, de reforma das escolas, começar cuidando melhor dos prédios. Ontem eu vi um vídeo da escola de Paulista, caindo aos pedaços. Eu fui na escola de Mato Grosso, janela quebrada. O Liceu Paraibano, também abandonado, pichado. Você tem escola que quando chove cai mais água dentro do que fora. Então a gente tem que lançar um amplo programa de reforma de escola, a gente tem que fazer um grande programa de formação de professor, a gente tem que chegar junto aos municípios para abrir vaga de creche, ter um programa como o Ceará tem, de alfabetização na idade certa, ensinar a criança a ler e escrever na idade certa. A gente tem pessoas com a realidade do nosso estado muito difícil, uma realidade social cruel, e a gente tem algumas obrigações elementares. Uma delas é ensinar a criança a ler e escrever na idade certa. Para isso tem que ter um programa como o Ceará já tem há 15 anos, e a gente precisa implementar. Então toda essa intenção sincera, um propósito real, uma vontade de fazer, de chacoalhar esse negócio, oxigenar mais esse funcionamento. A gente tem, ano após ano, um orçamento de uma Assembleia, eu vou ficar falando disso constantemente, porque isso me agride. A Assembleia Legislativa do nosso Estado, para 36 deputados, tem um orçamento maior do que a nossa Universidade Estadual tem para uma comunidade acadêmica de mais de 21 mil pessoas. Eu me pergunto se só eu vou falar sobre isso. Inclusive, deixa eu aproveitar esse gancho. O senhor defende muito em nível nacional, na Câmara, essa questão dos penduricalhos, né? Que são as benéfices que os políticos têm. O senhor pretende também defender essa bandeira aqui na Paraíba, caso seja governador? Eu critico duramente a existência desses privilégios, não a partir do momento que virei pré-candidato ao governo. Eu tenho essa posição desde 2015, Marcos. Eu tenho essa posição porque eu conheço a realidade social do meu país, do meu estado. Eu sei que tem muita gente que passa fome, que não tem onde morar, que não tem uma casa, que não tem onde viver. E quando você chega lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, parece que você está num universo paralelo, assim, numa bolha. É o que Ariano Suassuna chamava de Brasil oficial, o Brasil das autoridades, que tem auxílio moradia, auxílio mudança, auxílio saúde, auxílio creche, auxílio livro. Esse é o Brasil oficial. E o Brasil real, né, que é seguramente da maioria das pessoas que estão me assistindo agora, que passa por um momento dificílimo, que não tem dificuldade de fechar a conta no final do mês, de sustentar a sua família. Então, auxílio moradia, para mim, deveria existir para quem não tem onde morar. Aí você dá para uma autoridade, então desde 2015, aí é uma atitude, uma decisão tomada desde 2015, que eu nunca aceitei ficar com auxílio moradia, renunciei ao aumento da verba de gabinete, renunciei à aposentadoria especial de deputado, fiz um corte no número de funcionários do nosso gabinete, apresentei o projeto para acabar com o carro oficial. Durante o debate, que sou eu que estou falando nesse orçamento equivocado da Assembleia, que eu falo que a Granja Santana, que é o Palácio do Governador, vai virar um parque público. Eu vou ver isso acontecer. Se não for no nosso governo, aí a gente não sabe qual é o resultado final de uma eleição, mas vai chegar esse dia, porque é uma coisa que não cabe mais. Então eu tenho um compromisso de continuar nessa linha por uma visão de mundo, né? Eu faço parte de uma geração que enxerga as coisas de uma maneira diferente. Agora, Pedro, você colocou aí todo o desejo, claro, de ser governador, que colocou o nome à disposição disso desde o ano passado, só que da semana passada para cá surgiram aí notícias de uma possível desistência de Pedro a ser candidato ao governo do estado. Essa possibilidade realmente existiu? E se ela não existiu, foi uma forma de trazer uma certa fragilidade à campanha? A nossa candidatura, Marcos, incomoda. Esse é o sinal mais claro. Que enquanto a gente vem numa crescente, e aí a nossa candidatura vai incomodando mais, aí o governo, a máquina estatal pública, que tem um orçamento de comunicação de 60 milhões de reais, boa parte disso para poder ficar construindo essas narrativas, boa parte dos blogs, dos portais, do que você lê, isso é tudo instrumentalizado, pago com o seu dinheiro, porque você que trabalha para pagar imposto. Aí o que é que o governo do estado faz? Pega o seu suor e fica dando uma mesadinha para um cara que é dono de um portal, que não faz jornalismo. Eu respeito muito a imprensa, como é este espaço aqui, que faz um jornalismo sério, profissional.
Agora, existe um modelo mofado, antiquado, primitivo. Eu me sinto numa ditadura, porque para mim quem faz isso é Fidel Castro, que pega uma pessoa para comprar uma opinião. E aí dirige. Aí tem parte da imprensa que é dirigida por um botão. Quando aperta esse botão, que é o orçamento público, que deveria servir para abrir vaga de creche, mas está sendo usado para blindar o governador, isso acontece na cara de todo mundo. E quem é o alvo? O alvo sou eu. Pode vir. A gente vai de peito aberto, com a nossa verdade, com a nossa boa intenção, nossa vontade de fazer. Então não passa de um incômodo que a gente está causando, é um bom sinal, né? Enfrentando uma estrutura que funciona num modelo muito antiquado. Eu defendo, para concluir, passar até uma proposta, eu defendo, Calilca, que haja uma secretaria de comunicação, recursos para comunicação devem existir, parcerias com sistemas devem existir, mas para cumprir uma função pública, para divulgar a Pedra da Boca em Araruna, para a gente movimentar o nosso turismo internamente, o Pico do Jabre em Maturéia, né, para fortalecer o maior São João do mundo, fazendo publicidade desse patrimônio imenso nosso, para fazer uma campanha de conscientização, de estimular seu filho, sua filha a ler, né, campanhas de vacinação, campanhas na causa animal. Aí sim tem utilidade pública, mas pegar 60 milhões do orçamento público para ficar blindando o senhor governador, isso para mim é um negócio que a gente tem que acabar. O pré-candidato, Efraim Filho, que é deputado federal, tem sido bastante assediado, né, por outros partidos. Ele, inclusive, já pronunciou e anunciou que vai apoiar o senhor. Mas, ultimamente, nessas últimas semanas, a política da Paraíba vem fervendo realmente e tem tido esse assédio no que diz respeito a ele, de repente, voltar para o núcleo político do atual governador João Azevedo. O senhor tem conversado com ele, o apoio dele está mantido e ainda com relação à chapa, geograficamente falando, ele atenderia bem aquela região do Sertão. E a pré-candidata ou o pré-candidato a vice poderia sair daquela região ali do Brejo, por aí? Como é que está essa negociação? E só completando, existe o risco do foguete ter ré ou não? Não, o foguete, já está muito claro que o foguete nem dá ré, nem faz curva, né? Porque a gente está com uma sintonia de ideias, né, Calilca, que vai se fortalecendo ao longo dessa caminhada. Somos dois jovens com muita energia, disposição, vigor, com vontade de oxigenar a política, com vontade de cumprir uma missão. Governar a Paraíba a partir do ano que vem, Marcos, não vai ser tarefa fácil. A gente tem uma segurança pública para ser remontada, a gente vive um drama, a criminalidade toma de conta, o governo do estado não consegue nem recompor o efetivo, a gente tem um desafio imenso na saúde pública, né? Precisa descentralizar a saúde, a gente vê o drama também de muita gente que precisa se deslocar aqui para Campina, para João Pessoa, vindo do sertão. Mesmo aqui em Campina, você tem, por exemplo, a situação do ISEA, a nossa maternidade, que atende quase 200 municípios. A gente tem que ter uma política do governo do estado para poder descentralizar. A gente tem que reaquecer uma economia. Vem de uma pandemia que o governador João Azevedo massacrou o comerciante, não teve a sensibilidade. E aí com Efraim, a gente compartilha um propósito para cada um somar a sua força de trabalho para cumprir com esse papel. A gente tem identidade, ele segue firme aqui. Boa parte do que eu mencionei na resposta anterior funciona também para isso, né? Tem muita gente que fica criando cenários que inexistem. Toda semana a Efraim reafirma que está conosco, que vai seguir em frente. A gente vem numa crescente, então o ambiente aqui está muito bom, porque a gente está fazendo essa coisa com energia sincera e crescendo junto. Então eu fico muito honrado de poder contar com esse importante apoio, que é o apoio do nosso senador Efraim. Sei que ele será um grande senador pelo nosso estado, então há sinceridade nesse apoio mútuo para que a gente possa servir ao nosso estado com o nosso melhor. Não existe ainda previsão, nem definição tomada em relação ao vice. A gente já tem um prazo para a convenção do PSB? Dia 5 de agosto. Será no dia 5 de agosto. A gente tem um prazo até o dia 5 de agosto, tem um cenário ainda posto na política do nosso estado, ainda com algumas indefinições, então a gente vai deixar para o último dia do prazo estabelecido pela lei para poder anunciar o vice e fazer a convenção. Mas essa conversação já existe nos bastidores para ocupar o cargo de vice? É contínua. Aí é um processo contínuo, aberto, coletivo, escutando muita gente, acolhendo sugestões, buscando fortalecer um projeto para poder fechar a chapa e dar sequência a esse processo. Uma mulher seria muito bem-vinda? Sempre.
O senhor falou aí da preocupação do próximo ano, o senhor estando como governador, de como gerir o Estado, principalmente nessa questão financeira. Essa semana nós tivemos a votação da PEC lá em Brasília. O senhor foi um dos poucos que acabou votando contra essa PEC, dessas boas vontades que estão acontecendo agora. Seria essa preocupação também o motivo desse voto contra? Esse foi um voto muito duro, Marcos, de marcar, né, uma postura que exige coragem. O voto fácil e evidente era votar sim, né? Quem não quer dizer que vai ajudar quem mais precisa com mais de R$200 por mês? Se eu pudesse, eu dava mais de R$200 por mês para todo mundo que está passando fome agora. Quem passa fome me machuca também, porque eu sou um ser humano que busca exercer a solidariedade. Agora, eu não consigo enganar as pessoas de uma maneira tão assim, né, descarada até, na minha visão, respeitando muito quem votou a favor. Mas é minha compreensão. Por quê? Porque é um benefício que acontece só durante o período da eleição. São os meses da eleição. Dezembro acaba, janeiro chega. E o que é que a gente vai ter em janeiro? Mais inflação, uma economia ainda mais destroçada, um país que não consegue se consertar. A gente vem patinando com essa economia há 10 anos, enganando as pessoas, sem tomar a medida necessária, honesta, leal. Então, para você que está me acompanhando agora, você prefere receber mais de R$200 durante 4 meses, que são os meses da eleição, ou você prefere ter um emprego a partir do ano que vem, com uma economia que volta a crescer, para sustentar sua família todos os meses? Então, seguindo a minha consciência, eu não gosto de tomar a posição mais fácil, acho que é covarde de minha parte fazer o que é mais fácil, eu gosto de fazer o que é correto. Sabia que seria aprovado, todo mundo sabia, uma maioria de 400 e tantos, né? Mas busquei exercer o que acredito que é correto e não enganar ninguém. Você acha que a maioria, então, votou a favor, na verdade, por medo dessa cultura até do cancelamento que a gente vive hoje em dia, ou foi por algum outro motivo? Não, eu não quero negar que há um sentimento de ajudar as pessoas. Eu não quero julgar quem votou a favor e nem nada. Existe. Eu gostaria, como eu falei, né? Você quer ajudar alguém aumentando o auxílio? Claro que você quer. Mas se você enxergar a coisa de cima, tendo a devida clareza das consequências outras que virão, porque o que é que o programa faz? Ele imprime mais dinheiro, é mais difícil de explicar. Mas ele imprime mais dinheiro. Qual é a consequência disso? Aumenta juros, a gente espanta investimentos. Um empreendimento que viria para cá, que iria gerar 1000 empregos, deixa de vir, porque olha com desconfiança. Rapaz, o país está quebrado e não está entendendo que está quebrado. Aumenta a inflação, então o preço do arroz, que é esse mês 1, aí mês que vem você vai pagar um pouco mais caro e você não vai nem enxergar, nem sentir, nem entender, nem associar que é por conta desse descontrole, desse pacote também de 42 bilhões de reais. Então eu não quero julgar quem votou a favor, mas quem enxerga o todo sabe que não é correto fazer isso só no mês da eleição. Por que não esticou mais o programa? Por que não fez antes? Porque só na eleição. Eu não consegui participar disso. Pré-candidato, deixa eu puxar essa conversa um pouco mais à frente, diante do cenário que a gente tem hoje. Nós temos 5 pré-candidatos ao governo do estado da Paraíba e é lógico que esses bastidores já vão pensando mais à frente, principalmente de acordo com os números que são divulgados. Caso no segundo turno o senhor chegue até lá e o hoje senador veneziano Vital do Rego não chegue, o senhor conta com o apoio dele? Já conversaram sobre isso em Brasília, que a gente sabe que em Brasília as conversações realmente acontecem muito mais até mesmo do que aqui na Paraíba, tendo em vista que são 2 famílias completamente antagônicas historicamente aqui em Campina Grande? Olha, Cálio, a gente primeiro faz um esforço enorme para estar no segundo turno e estando no segundo turno a gente vai querer somar apoios para fortalecer um projeto e vencer uma eleição. A gente quer ter a oportunidade de fazer aquilo que a gente está pensando para o nosso estado. Como já mencionei aqui, para a educação, para uma retomada econômica, para a segurança pública. A gente tem uma necessidade de agir em várias frentes ao mesmo tempo, porque o nosso estado passa por um momento difícil, duro. Então a gente quer sim somar apoios. Agora, isso fica para um outro instante. Cada etapa vivendo o seu momento. Mas o senhor não... Eu não conversei com o veneziano sobre isso. Assim, na verdade, eu tenho pouco contato com o veneziano. Não teria nenhum problema de chegar para pegar o apoio dele? Chegando no segundo turno, a gente conversa com os agentes que participaram do processo. Ao invés de ter veneziano apoiando o João,
que é o nosso adversário, que pode estar no segundo turno. É claro que a gente vai buscar somar apoios, é assim que eu enxergo a política, né? Mas vamos deixar uma etapa por vez. Hoje a gente vive, o prefeito de Campina Grande, melhor dizendo, vive uma situação politicamente complicada, existindo a possibilidade de justamente o vice-prefeito de Campina ser candidato a vice-governador do estado. Isso aí não foi descartado ainda. O senhor espera um papel maior, um engajamento maior do prefeito da cidade na sua campanha? Não, Bruno tem participado a todo instante e eu agradeço muito esse apoio. A situação complicada em termos políticos, que na verdade nem é essa a prioridade, né? O que importa, e eu vibro, é ver o prefeito Bruno realizando um amplo programa para a saúde pública de Campina, como foi o Saúde de Verdade, que aconteceu também no Meninão, fazendo milhares de procedimentos de saúde, atacando uma fila de espera. Conversei com as pessoas que estavam recebendo esse atendimento, gente que esperava há bastante tempo para poder ter um amparo num momento sensível, que é o momento da necessidade na saúde. Então isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa, é receber o prêmio, né? É um prêmio que a gente já sabia do maior São João do mundo, né? Teve um levantamento do ranking feito por um instituto, e Campina Grande recebeu o prêmio que lhe é tão devido, né? Graças a também um trabalho, né, eficiente, dedicado, competente, né? Bruno que busca valorizar, né, um olhar da nova política. Então isso que me representa, isso fortalece, né, a nossa ideia e o nosso conceito de trabalho. É esse espírito que a gente quer levar para o governo do estado. Um governo do estado, Marcos, que aliás persegue Campina até no detalhe. No São João, o governo do estado, Calilco, ajudou Santa Luzia, ajudou Bananeiras, ajudou Patos, e para Campina Grande foi zero. Isso não pode acontecer, não é? Isso está além de qualquer desalinhamento partidário político, não é possível. É que não tem convênio, há 10 anos que o governo do estado não faz um convênio com Campina, que não faz repasses obrigatórios, né, de farmácia básica, né, de SAMU. Então o que a gente passa é uma mensagem, e o prefeito Bruno contribui demais para passar essa mensagem e tem sido um apoiador importantíssimo. Eu tenho feito um questionamento aqui, pré-candidato, no que diz respeito à geração de emprego e renda, tendo em vista a recessão que nós temos tido aqui no país como um todo. Infelizmente, o número maior de pessoas que chegaram à linha da pobreza, que não tem a segurança alimentar diária, e todos os pré-candidatos que passam aqui, eu tenho feito essa pergunta. O senhor já tem um plano de governo para esse tema, para a geração de emprego e renda para o estado? A gente aprimora o plano a cada semana, né? Porque você se encontra com pessoas, você colhe ideias, é preciso, né, manter esse espaço aberto para que as pessoas possam, de maneira colaborativa. Ninguém sozinho tem todas as soluções. Se eu disser aqui que eu sei sozinho tudo que a gente vai fazer para a segurança, para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento econômico, agricultura, turismo, não é assim. A gente monta um time, né, que tem vontade de fazer, que tem valores pré-estabelecidos, né, de integridade, de fazer com correção, com honestidade e de buscar eficiência, né, buscar fazer políticas públicas, né, que mostrem resultado. No que diz respeito ao desenvolvimento econômico, desburocratizar a máquina pública ao máximo, porque muitas vezes você tem, até quem já está instalado, Marcos, deixa de funcionar, interrompe a sua possibilidade de funcionamento porque alterou um e-mail no cadastro, aí bloqueia. Isso está errado, tem que ter uma outra visão com o setor, dialogar com o setor produtivo. Por onde eu passo, Calilca, tem uma só queixa, assim, a gente não consegue conversar com o governo. Não atrapalhar. Para quem já está instalado, a primeira pergunta que eu faço e que vou fazer, como é que eu não lhe atrapalho? Porque se o governo do estado não atrapalhar, já está fazendo um bocado de coisa. Tentar fazer um esforço ao máximo, eu sei que é um período que não é simples para isso, mas reduzir carga tributária. Eu não faço o discurso fácil de que a gente vai zerar tudo. Não pode, tem que arrecadar. Mas criar o ICMS do sol, o imposto do sol, só 3 estados no Brasil inteiro têm esse ICMS da energia solar. Inclusive um deles derrubou, faltam 2. Um deles é a Paraíba. Então tem que ter a visão de que quem gera emprego é um parceiro. Quem gera emprego, eu tenho que tentar ajudar. A gente teve uma conversa aqui, voltada aqui para Campina, para finalizar essa pergunta, né, com um proprietário de uma fábrica de carros, para ser instalada no Aloysio Campos,
Quando eu vi essa oportunidade, Marcos, a minha primeira pergunta fez, o que é que você está precisando? O que é que você tem, o que é que eu posso fazer para você ir para Campinas, gerar meu emprego lá? Aí ele disse, um terreno. Aí eu falei com o Romero, Romero, está precisando de um terreno. Aí Romero, tem ali na Luiz do Campo, a gente foi lá, mostrou a ele, aqui, esse terreno atende, se não atender a gente vai atrás de outro. O que mais você está precisando? Não, tem um processo que está paralisado na Procuradoria, bora amigo, o que é que está esperando aí? Tem que ter senso de urgência, tem que tratar bem quem investe, quem gera emprego, porque essa visão faz falta, né, ao governo do Estado. O governo do Estado se mostra indiferente a esse universo, inclusive na pandemia com posturas duríssimas, insensíveis ao momento, e aí a Paraíba vai ficando para trás sem conseguir crescer. Pedro, qual tem sido o papel do ex-governador Cássio Cunha Lima nesse teu momento aí, querendo chegar até o governo do Estado? Toda vez que você falam do ex-governador, do ex-senador Cássio, né, antes de qualquer coisa, você está falando de um pai. Né, um pai que tem um papel na minha vida desde que eu me entendo por gente. Né, quem me formou, quem me deu amor, quem me deu cuidado, quem me dá cuidado ainda hoje. Família para mim é a base de tudo, Marcos. Então, no momento que eu estou numa dificuldade, num aperto, eu corro para perto da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos. Então, é alguém que chega junto. Meu pai é alguém que nunca me faltou. Meu pai como prefeito, meu pai como governador, ele era mais ausente do meu dia a dia, em razão do ofício que ele cumpria. Fizemos algumas viagens em que ele antecipou o retorno, porque caía uma chuva em Campina e ele queria estar junto das pessoas que estavam passando por dificuldade. Mas eu nunca precisei do meu pai para ele me faltar, para eu ir atrás dele e ele não me dar amparo, força, firmeza. Então eu estou num momento desafiador da minha vida, talvez eu esteja no momento mais desafiador da minha vida. Eu gosto do desafio, eu sou movido a desafio, eu sou competitivo e ele está perto de mim, me orientando, me aconselhando, estando junto, dando força. Tenho visões muitas vezes diferentes da dele, normal, somos pessoas diferentes. Mas ele vai presencialmente ratificando aqui nas visitas, porque a impressão que nós temos é que logo que sua pré-candidatura foi lançada, a gente não tinha uma presença muito marcante do ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito aqui, que historicamente todo mundo sabe do papel que pelo menos na linha de Cássio frente, teve. né? Exatamente. A impressão que a gente tem agora é que ele esteja talvez mais presente, está mais com o senhor nessas andanças Paraíba afora. Ele vai ter um papel mais efetivo nesse momento? Ele terá um papel efetivo, é um grande parceiro desse processo de modo geral. A gente vai fazer uma agenda domingo agora, vamos visitar algumas cidades, ele vai estar ao nosso lado. Já fizemos algumas agendas, tivemos pelo Vale do Piancó, né, visitando Conceição, entre outras cidades, né, um roteiro de 8, 10 cidades, e ele está junto sempre. Agora, de fato, Caliuca, meu pai, ele hoje, ele vive uma outra fase da vida dele. Em razão do resultado eleitoral, né, da eleição passada, que ele não venceu a disputa, ele teve que se reinventar. Meu pai é muito trabalhador, ele é disciplinado, ele gosta de fazer bem feito o que ele faz. Ele é rigoroso com o que ele faz, ele é comprometido. Então, hoje ele está trabalhando em Brasília e ele leva o trabalho dele a sério. Inclusive, eu tenho um profundo orgulho dessa característica dele, de ser determinado, disciplinado. E ele naquele instante, precisou dar sequência a esse trabalho, né, de um novo ciclo. Ele não então, pôde estar... A ausência se dá mais por conta do trabalho? Se dá por conta do trabalho, mas ele nunca esteve ausente. Né, que eu até falava na resposta com o Marcos, assim, que a gente pode divergir, mas eu aprendo muito com meu pai ainda hoje. Meu pai é uma grande referência para mim. Meu pai me ensina, né, desde muito novo, a tratar as pessoas com respeito, com atenção. É uma cena que eu nunca vou esquecer, que é uma das lições que eu tive. Meu pai prefeito, uma fila de gente na porta do lado de casa para poder falar com ele. Ele sempre falava atenciosamente, um a um. E a gente, criança, às vezes se impacientava, né, porque ficava 30 minutos dentro de um carro e ele falando. E no final, quando ele terminava, ele dizia: olha, filho, ali cada um não está porque quer, está porque precisa. E o mínimo que a gente deve a essas pessoas é respeito, é atenção, é uma palavra de que fique firme, que a gente vai poder ajudar o máximo possível. Então, meu pai é alguém que me ensina, talvez ele nem saiba o quanto, nem a medida, mas ele me ensina muito até hoje. Pré-candidato, infelizmente o nosso tempo acabou.
Nosso acordo são 30 minutos. Eu queria muito agradecer a sua participação. Obviamente que antes, né, do pleito nós teremos outras oportunidades, até para a gente detalhar um pouco mais do que o senhor propõe ao estado da Paraíba, mas desde já muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a você, Calilca, Marcos, todos que nos acompanharam aqui nessa conversa. A gente vai seguir em frente, mostrando quais são as nossas ideias, as nossas propostas e a nossa intenção para poder cumprir um papel a serviço do nosso estado. Forte abraço a cada um. Tudo certo. Marcos, terça-feira estaremos de volta. Terça-feira, encontro marcado aqui, na Hora do Povo, a gente continuar aí com os pré-candidatos ao governo do estado. Pois é, inclusive na próxima terça-feira nós estaremos aqui no programa Hora do Povo fazendo entrevista com o atual governador do estado da Paraíba, João Azevedo, e essa nossa rodada de entrevista segue na quinta-feira com o pré-candidato e hoje senador veneziano Vital do Rei.